Alô, você, a você, meu irmão, alô, a você, minha irmã, alô, internautas, estudantes da doutrina espírita, sejam todos bem-vindos ao Evangelho Redivivo. Evangelho Redivivo nós estamos estudando de uma forma detalhada, pelo menos fazendo a leitura de uma forma detalhada e procurando extrair dentro da nossa capacidade, dentro das nossas limitações, aquilo que nós poderemos aproveitar no movimento espírita, nas nossas casas, em nossos grupos de estudo. Com certeza, entendemos que não temos a abrangência suficiente para aproveitarmos todo o conteúdo desta obra maravilhosa, porque é imenso o alcance desses ensinamentos. E foi um trabalho realizado pelas equipes da Federação Espírita Brasileira, equipes de trabalhadores, estudiosos, pessoas altamente capacitadas para elaborar um trabalho como este. E nós então estamos aproveitando, procurando o que nos é possível, para que juntos possamos refletir e analisar e buscar o nosso crescimento na área da sabedoria, das lições que temos recebido nas obras espíritas, especificamente neste que é o primeiro livro, que faz uma apresentação do Evangelho segundo o Espiritismo. Antes, nós gostaríamos de comentar que as equipes, ou boa parte das equipes trabalhadoras que contribuíram para a construção desse projeto, está nos primeiros vídeos que nós gravamos. E um outro detalhe é que os vídeos postados em nosso canal foram postados de acordo com as datas na sequência da primeira até a mais recente. E então, se você buscar em nosso canal o Evangelho Redivivo, você irá ver na primeira apresentação, o primeiro vídeo que nós fizemos apresentando os colaboradores que realizaram esse projeto. E na sequência foram outros vídeos apresentando a sequência de estudos, tema 1, tema 2 e assim por diante. Hoje nós estamos no tema 3. E cada tema nós encontramos os subtemas, os subtítulos. E então nós começamos a semana passada Notícias Históricas, que traz na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos começar a ver sobre alguns nomes importantes que
Allan Kardec e em várias obras. E também no Novo Testamento se percebe a presença dessas personalidades. E então hoje nós vamos continuar na leitura. E nós convidamos a todos para mentalizarmos nesse início de estudo a companhia dos nossos mentores, os espíritos que querem, que desejam o nosso aprimoramento dentro dessas lições, eles que estão empenhados nesse auxílio para o nosso crescimento moral, pedindo a eles que nos ajude, que nos favoreçam o entendimento nas inspirações, nas orientações. E é Jesus, nosso Mestre, que nos abençoe. Senhor, desejamos nesta noite aproveitar bem as lições que estão ao nosso alcance, pedindo-te que nos ajude a perceber, dentro daquilo que nós estamos preparados para captar, as lições, os ensinamentos, e assim podermos nos tornar melhores trabalhadores, especialmente melhores cristãos. Obrigado, Senhor Jesus. Assim seja. E nós então vamos procurar em nossos arquivos onde nós paramos com a leitura. Hoje nós veremos sobre os samaritanos. Para um breve exercício de compreensão da linguagem figurada bíblica e dos paradigmas socioculturais do povo judeu, utilizaremos o texto de Allan Kardec, que consta na introdução 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Introdução, parte 3. Samaritanos. Os cismas, após o cisma das 10 tribos, Samaria tornou-se a capital do reino dissidente de Israel. Destruída e reconstruída várias vezes, ela foi, sob o domínio romano, a sede administrativa da Samaria, uma das 4 divisões da Palestina. Herodes, chamado o Grande, a embelezou com suntuosos monumentos e, para lisonjear Augusto, deu-lhe o nome de Augusta, em grego, Sebaste. Os samaritanos estiveram quase sempre em guerra com os reis de Judá. A aversão profunda datando da época da separação perpetuou-se entre os dois povos que evitavam todas as relações recíprocas. Os samaritanos, por tornarem mais profunda a cisão e não terem de vir a Jerusalém pela celebração das festas religiosas, construíram para si um templo particular
e adotaram algumas reformas. Somente admitiam o Pentateuco, que continha a lei de Moisés, e rejeitavam todos os outros livros que a esse foram depois anexados. Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebraicos da mais alta antiguidade. Aos olhos dos judeus ortodoxos, eles eram heréticos e, portanto, desprezados, anatematizados e perseguidos. O antagonismo das duas nações tinha, pois, por único princípio a divergência das opiniões religiosas, embora suas crenças tivessem na mesma origem. Eram os protestantes daquele tempo. Ainda hoje se encontram samaritanos em algumas regiões do Mediterrâneo Oriental, particularmente em Nablus e em Jafa. Observam a lei de Moisés com mais rigor que os outros judeus e só se casam entre si. Precisamos fazer uma pequena observação que Kardec trouxe essas informações em meados do século XIX. Então já estamos quase chegando a 2 séculos depois, não é? E recentemente nós ouvimos uma palestra com o professor Severino Celestino, grande estudioso das antigas escrituras, conhecedor das línguas, dos idiomas que foram feitas as traduções bíblicas e grande pesquisador. Tem várias palestras, vários estudos que ele traz nos vídeos na plataforma do YouTube, e também ele é um dos colaboradores na construção desse projeto, o Evangelho Redivivo. E então Severino Celestino nos traz a informação de que hoje existe bem menos samaritanos do que na época de Kardec. Estão entrando em extinção, podemos dizer assim. Justamente pelo preconceito que existe entre essas divergências nas opiniões religiosas. É somente esta observação que nós queremos mencionar. E em oportunidade que vocês tiverem, vocês devem acompanhar os estudos do professor Severino Celestino, que é um grande conhecedor e traz os ensinamentos com muita facilidade para o nosso entendimento. Vale a pena seguir essas palestras, esses estudos, muito importante para o nosso conhecimento. Continuando a leitura. Por esse entendimento, recordamos da parábola do bom samaritano, ensinada por Jesus. Nesta passagem, que representa o símbolo universal da prática da caridade, o mestre nazareno utiliza-se da concepção que os judeus tinham dos samaritanos, para lhes ensinar que todos podemos ter ideias e convicções religiosas divergentes, de acordo com o entendimento próprio, mas
que qualquer pessoa, mesmo os que ainda não consigam enxergar de imediato as claridades intelectuais dos céus, se tiverem boa vontade no coração, são utilizados como ferramenta divina. Assim, até os samaritanos, que na concepção do judaísmo eram os desviados de Deus, porque apresentavam uma forma diferente de interpretar as Escrituras, considerada corrompida, serviram de instrumentos da divindade ao atender o chamado celestial para a prática do amor ao próximo. A propósito, Jesus afirma em outra oportunidade: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21. Agora é os nazarenos. Kardec trazendo informações sobre os nazarenos. Nome dado na antiga lei aos judeus que faziam um voto ou perpétuo ou temporário de guardar perfeita pureza. Eles se comprometiam a observar a castidade, a abster-se de bebidas alcoólicas e a conservar a cabeleira. Sansão, Samuel e João Batista eram nazarenos. Mais tarde, os judeus deram esse nome aos primeiros cristãos por alusão a Jesus de Nazaré. E aqui nós precisamos fazer uma pequena observação, porque nós vamos ver Kardec comentar que Jesus nasceu em Belém. E muitos tradutores, muitos registros dizem que Jesus é de Nazaré, a cidade de Nazaré. E então nós precisamos de observar que, sendo que Jesus nasceu em Belém, por que então nessas traduções vem trazendo o nome de Jesus de Nazaré? Porque naquela época sempre usar o primeiro nome da pessoa e indicar de qual cidade a pessoa era nascida. Por exemplo, Maria de Magdala. Maria que nasceu na cidade de Magdala. Jesus de Nazaré. Né? E então é a forma de identificar a pessoa. Só que Jesus nasceu foi em Belém, não foi em Nazaré. E então nós vamos observar por que ganhou essa pecha de Jesus de Nazaré. Porque quando Herodes ficou sabendo da notícia do nascimento do Salvador, o rei que era esperado pelo povo sofrido daquela época, ele entendeu que era um concorrente. Esse enviado, esse Salvador, esse novo rei, era um concorrente para o seu poder na política que dominava o povo naquela época. E então temos aquela passagem, aquela tragédia que ele, Herodes, mandou os seus soldados degolar todas as crianças
que tivessem de 0 a 2 anos, justamente porque era o período em que Jesus havia nascido. E então temos também as informações que essas crianças que foram degoladas foram os primeiros mártires do cristianismo. Vieram dar o testemunho para salvar e preservar a vida do Messias, nosso Senhor Jesus Cristo, que estava vindo trazer essa mensagem de amor, que é a Boa Nova. E então Maria, que era de Nazaré, Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, sabendo disso, ela foi orientada por um espírito e a ela e a José foram orientados para que saíssem de Belém. E eles então foram para Nazaré. E era a época do censo político, ou melhor, o censo da população. E então, quando ela foi interrogada pelos representantes do César, os administradores políticos da época, que faziam o censo, a contagem da população, ela afirmou que Jesus era de Nazaré. Porque ela não poderia dizer que Jesus era de Belém, senão eles teriam suspeita e dariam fim à criança. Esse foi o motivo pelo qual Jesus ganhou esse nome, Jesus de Nazaré, né? Assim como Maria de Nazaré, certo? E então aí está, ao nosso ver, o porquê dessa nomenclatura, Jesus de Nazaré. É isso? Me parece que Kardec vai comentar sobre isso também. Vamos rever mais e dar sequência à leitura. Mais tarde, os judeus deram esse nome aos primeiros cristãos por alusão a Jesus de Nazaré. Esse foi também o nome de uma seita herética dos primeiros séculos da era cristã, a qual, do mesmo modo, os ebionitas, de quem adotava certos princípios, misturava as práticas mosaicas com os dogmas cristãos. Essa seita desapareceu no século IV. Há diversas citações bíblicas a respeito da palavra Nazareno, inclusive referindo-se a Jesus. No Novo Testamento, ele é citado como o Nazareno, o Nazareu ou Nazireu, como qualificação pessoal, visto que, após o retorno do Egito, Maria, José e Jesus fixaram residência em Nazaré. Mas sabemos, contudo, que ele nasceu em Belém da Galileia. Há estudiosos que fornecem significados diferentes às palavras quando são aplicadas a Jesus. Uns acreditam que significa pessoa sagrada a Deus. Outros afirmam que, possivelmente, tem o significado de humilde, porque, sendo o Cristo, foi viver em Nazaré, uma cidade considerada de baixo prestígio. Outros acreditam que Jesus era chamado o Nazareno porque utilizava hábitos, vestimentas, cabelos longos, etc., à moda dos nazarenos. Outros ainda afirmam, inclusive, que o título foi utilizado para referir-se
há uma seita do judaísmo em que a pessoa, o nazireu, vivia separada dos demais para consagrar-se a Yahvé. Ou ainda, refere-se àquele que seria o último galho da tribo de Davi, o renovo. Essas e outras suposições são indicativas de que não há efetivamente um consenso. É interessante, né, essas colocações que nós estamos vendo aí. Até mesmo entre os historiadores, os tradutores, não existe um consenso porque Jesus ganhou esse nome de Jesus de Nazaré. Não é isso? Estamos vendo aí que existe divergências de ideias, de suposições, não é isso? Eu pensei que seria de Kardec, mas é da própria equipe que elaborou esse estudo do Evangelho Redivivo, que está trazendo essas informações aí, viu, gente? E então nós estamos vendo aqui, ó, essas e outras suposições são indicativas de que não há entre eles um consenso. Né? Não teve um ponto onde todos pudessem se apoiar para justificar o nome Jesus de Nazaré. É isso? E então, eu particularmente, nós que já ouvimos alguns estudos, já tivemos oportunidades, temos conosco que Jesus ganhou esse nome, né? Esqueci o nome. Então, é um sobrenome, né? Jesus de Nazaré, justamente pelo episódio da saída de Maria e José, na época em que Jesus ainda não completara 2 anos, para Nazaré, saída de Belém para Nazaré, né? E então fica aí para nós essas informações. E nós vamos deixar para a sequência de estudo a semana que vem os publicanos, né? Para que a gente vá se inteirando dessas notícias históricas, porque tudo isso aí faz parte do conteúdo onde nós estamos buscando as informações justamente para nós entendermos os costumes da época, os conceitos e preconceitos que existiam na época de Jesus, assim como também ao longo dos escritores, né? Dos tradutores do Novo Testamento. Porque sabemos que são vários livros, 72 livros do Novo Testamento. Não é isso? E então fica aí para nós mais um momento para nós buscarmos refletir e mais pesquisas. Estudos assim nos incentivam a buscar mais informações, não é? Aqui nós tivemos grandes informações, mas quanto mais nós pesquisarmos, mais segurança nós teremos, não é verdade? Para sabermos identificar. E então nós vamos agora finalizar com uma prece, agradecendo aos amigos espirituais, a esses trabalhadores que nos assistiram, que nos orientam, e a Jesus pela presença amiga, amparando-nos. Senhor, estamos agradecidos por esses momentos de aprendizado,
de luz, de entendimento, pedindo, Senhor, que nos ajude a nos preparar cada vez mais para os compromissos que abraçamos na nossa casa espírita, no movimento espírita, mas especialmente na nossa vivência de cada dia. Que a tua luz esteja sempre junto conosco, iluminando nossos pensamentos, iluminando os nossos passos e nos ajudando a conservar o sentimento fraterno junto de nós. Obrigado, Senhor. Assim seja. Graças a Deus e louvado seja Deus. E então, meus irmãos, finalizamos aqui mais um estudo de o Evangelho Redivivo. Até uma próxima oportunidade, com a permissão de Deus. Muita paz a todos. Gratidão.